Existe uma coisa fundamentalmente errada com a vida. E eu não tô falando da minha vida. Existem algumas coisas que eu poderia mudar que provavelmente fariam eu me sentir melhor em algum sentido. Mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando da vida em si, da maneira como tudo isso funciona. E quanto mais eu penso sobre a existência, mais estranho me parece o fato de simplesmente aceitarmos tudo isso como normal. A gente nasce, cresce, passa umas décadas tentando construir alguma coisa e eventualmente some. No meio de tudo isso tem o trabalho, tem o dinheiro, o relacionamento e todas essas outras besteiras da vida moderna. E nós simplesmente aparecemos aqui e somos informados que é assim que funciona. Eu falo muito sobre trabalho nos meus vídeos, porque esse é provavelmente um dos aspectos mais óbvios dessa sensação. Eu não consigo aceitar a ideia de passar a maior parte da vida fazendo uma coisa que eu não quero, só para poder continuar sobrevivendo. Só que ultimamente eu tenho pensado que talvez eu esteja atribuindo ao trabalho um problema que é maior do que ele. Porque digamos que nós conseguíssemos construir uma sociedade que fosse completamente diferente da atual, que ninguém precisasse trabalhar em empregos que odeia, que todo mundo tivesse casa, comida, segurança e uma forma sustentável de sobreviver. Mas será que essa sensação, esse peso de existir sumiria? Será que ele desapareceria completamente? Eu já não tenho tanta certeza. Na verdade, eu acho que ele não sumiria. Existe uma coisa muito estranha sobre estar vivo que normalmente não pensamos porque parece óbvia demais. Que ninguém pediu para nascer. Tu simplesmente apareceu. E quando apareceu, praticamente todas as condições fundamentais da sua existência já tinham sido decididas. Você não escolheu o país, você não escolheu a família, não escolheu o corpo. Imagine a diferença que faria se pudéssemos escolher a data, pelo menos, entre nascer no Brasil em 1990 ou nascer na Europa em 1930. Você continuaria sendo um ser humano, mas praticamente toda a experiência, toda a tua vida seria outra. Mesmo hoje, duas crianças podem nascer exatamente no mesmo minuto e receber realidades completamente diferentes. Uma pode nascer numa família rica, em um país seguro, e outra pode nascer no meio de uma guerra. E nenhuma delas fez nada para merecer aquilo, nenhuma tomou uma decisão melhor ou pior. Elas simplesmente receberam destinos diferentes. E antes mesmo de qualquer obrigação criada pela sociedade, a própria vida ela já impõe uma série de obrigações. Tu precisa comer e isso significa tirar a vida de outro organismo vivo para se alimentar. Você precisa beber água, precisa dormir, se proteger do frio e do calor. Você pode ficar doente, você sente dor, se machuca e seu corpo envelhece. Existe uma máquina biológica que precisa ser mantida funcionando todos os dias e você está dentro dela. Essa é uma observação que parece óbvia. Precisamos comer, óbvio, dormir, mas é justamente por ser tão básico que quase ninguém pergunta por quê. Por que que existir é dessa forma? Por que que um organismo precisa consumir outros organismos continuamente para continuar vivo, para permanecer vivo? Por que sentimos dor? Por que os corpos envelhecem? Por que que existe doença? Nós conseguimos até explicar biologicamente como alguma dessas coisas funcionam, mas ter essa explicação desses mecanismos não responde à pergunta existencial.
De certa maneira, toda civilização humana é uma tentativa gigantesca de tornar esse problema mais fácil. Em vez de cada pessoa precisar caçar a própria comida ou construir o próprio abrigo, nós dividimos essas tarefas. Criamos a agricultura, as cidades, o comércio, o transporte e, obviamente, isso teve um impacto nas nossas vidas. Só que isso cria um outro problema. Hoje você não precisa caçar a sua comida, mas você precisa de dinheiro para comprá-la. Você não precisa construir sua casa com as próprias mãos, mas precisa de dinheiro para pagar aluguel ou um financiamento. E você precisa de dinheiro para praticamente tudo. E esse dinheiro só se consegue vendendo seu tempo, trabalhando. E talvez seja por isso que essa estrutura me incomoda tanto. Nós só aparecemos num mundo que não escolhemos, com necessidades que não escolhemos. Depois a gente descobre que precisa participar de um sistema que também não escolhemos para conseguir satisfazer essas necessidades. E se você disser que não quer participar, tranquilo, ninguém vai obrigar você a trabalhar. Só que você continua precisando comer, continua precisando morar em algum lugar, precisa existir. Então até tem uma escolha, mas é uma escolha bem complicada, né? E é daí que vem essa sensação de prisão que nós sentimos. Não necessariamente porque existe alguém conscientemente nos mantendo presos, apesar de existir, mas porque não existe uma alternativa óbvia. Você nasceu dentro dessa parada e quando percebeu não tinha mais o que fazer. Talvez uma das coisas mais estranhas sobre existir seja que, antes mesmo de termos tempo para pensar no que queremos fazer com a vida, já existe uma tarefa que foi escolhida para nós, que é sobreviver. Ninguém precisa explicar isso para nós. Nosso próprio corpo já faz esse trabalho. Sentimos fome, sede, sono, frio, dor e medo. Existe uma série de mecanismos funcionando o tempo inteiro para garantir que continuemos aqui, mesmo antes de entendermos exatamente o que isso significa. E eu acho que isso é uma situação muito estranha, porque parece que primeiro a vida cria uma necessidade e depois nos obriga a satisfazer essas necessidades só para continuar vivo. Mas nós estamos tão acostumados com isso que parece meio ridículo até questionar. Comer é bom, né? Dormir também é bom. Eu não estou dizendo que essas experiências sejam ruins, mas o que me chama atenção é a estrutura por trás delas. Antes de qualquer sonho, propósito ou significado que possamos encontrar, existe um organismo tentando continuar funcionando. E boa parte daquilo que fazemos durante a vida acaba servindo essa tarefa. Por isso é estranho ouvir alguém falar. Eu não entendo quando alguém fala sobre a vida como se estivéssemos aqui simplesmente para ir atrás de nossos sonhos e aproveitar toda a experiência. Porque tem uma camada antes de tudo isso que eu não consigo ignorar. Tu precisa, antes de tudo isso, sobreviver. E a sobrevivência, ela não quer saber se tu encontrou um propósito. Ela simplesmente vai exigir que tu continue. Quando saímos da experiência humana e olhamos mais para a vida de uma maneira mais ampla, essa estrutura fica muito óbvia. A gente fala sobre a natureza como algo muito bonito, harmonioso, espiritual. E eu entendo isso de certa forma. Tem paisagens que são bonitas, animais complexos. Só que essa mesma natureza também é absolutamente brutal. Um animal precisa matar o outro porque está com fome, o outro precisa fugir, sobreviver porque não quer morrer. E nesse momento, a sobrevivência de um depende do sofrimento do outro. E isso acontece numa escala enorme. Os animais morrem de fome, são comidos vivos.
Os parasitas passam um ciclo de vida inteiro dentro de outros organismos. Os filhotes morrem antes de chegar na fase adulta. Também tem uma quantidade enorme de doenças que se espalham a todo momento. E a natureza não distingue quem que é bonzinho e quem não é, o inocente e o culpado. Essas coisas elas só existem. E o que me incomoda não é saber que a natureza é cruel. Isso todo mundo sabe. O que me incomoda é perceber que não existe alguém escolhendo ser cruel. O sofrimento, ele simplesmente surge do funcionamento estrutural e fundamental da vida. Por isso, mesmo que tu tenha muito dinheiro, não precise mais trabalhar, tu ainda vai sofrer de alguma forma, porque ele é parte estrutural da vida. Essa indiferença também aparece na nossa própria espécie. Nós gostamos da ideia de justiça porque ela torna o mundo mais compreensível. Existe alguma coisa confortável psicologicamente em acreditar que pessoas boas eventualmente vão receber coisas boas e pessoas ruins vão pagar pelo que fizeram. E essas ideias são propagadas por diversas religiões e filosofias no mundo inteiro. Mas eu não sei se eu concordo, quer dizer, eu tenho certeza que isso não é verdade. Uma pessoa pode nascer saudável e viver 80 anos, e outra pode nascer com uma condição que limita toda a existência dela. Uma criança pode nascer em uma família que vai dar amor, educar, oferecer oportunidades, e outra pode nascer em circunstâncias totalmente diferentes. E essa ideia de justiça já cai por terra a partir desse momento. Nós gostamos de falar sobre mérito depois que as pessoas já estão participando do jogo. Quem estudou mais, quem trabalhou mais, quem tomou as melhores decisões. Essas coisas podem influenciar resultados, só que esquecemos que ninguém começa do mesmo lugar. Antes de existir qualquer mérito, existe uma quantidade imensa de acaso e circunstância. E algumas pessoas recebem cartas terríveis. Isso não significa que uma pessoa condenada por circunstâncias ruins nunca possa construir algo bom. E nem que alguém privilegiado automaticamente vai ter uma vida feliz. É simplesmente uma forma de perceber que a realidade não parece distribuir sofrimento e oportunidade de acordo com um princípio moral que a gente consiga identificar. Tipo, coisas terríveis acontecem com pessoas que não fizeram absolutamente nada para merecer. E às vezes pessoas que causam sofrimento aos outros vivem vidas longas e confortáveis. Então, se olharmos apenas para aquilo que conseguimos observar, a realidade ela é muito mais indiferente do que justa. Ela é trágica.